Boa tarde, querida família. Boa tarde a todos que estão me vendo. Vamos começar aqui mais um estudo sobre a Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar o seguinte assunto: como discernir o que vem de Deus, do diabo ou de nós. Nós vimos nas aulas passadas que para a gente se relacionar com Deus, um dos requisitos é ser espiritual. E a gente precisa saber discernir, né, o que nós estamos realizando para Deus, a nossa vida espiritual, o que nós estamos fazendo, se vem de fato de Deus, né, se é direcionado por Deus, ou se é simplesmente algo que nós achamos, isso às vezes vem de nós mesmos, ou se é o próprio, às vezes, o diabo querendo nos enganar, nos induzir ao erro e a gente acabar falhando com Deus aí. Então a gente precisa ter esse discernimento, precisa entender essas coisas. E discernir, de fato, vem da palavra compreender, separar ali, distinguir o que é certo, o que é errado. E aqui nós vamos ver, né, no caso, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Ok? Para a gente começar, eu vou aqui filosofar um pouco. Né? Não sou nenhum filósofo, para quem não me conhece, só explicando, não sou nenhum filósofo, não sou nenhum teólogo, eu sou considerado um apologeta, que é aquele que defende a sua fé. Então eu aprendo sobre a palavra de Deus, busco aprender com teólogos, busco aprender cada vez mais com as minhas experiências, através da palavra de Deus, e o que nós estamos fazendo aqui na verdade, compartilhando esse conhecimento para que os outros também, a minha família e as outras pessoas possam crescer com isso também. Tá? Então vamos lá. Vamos falar aqui sobre transcendência. Transcendência. O que é isso? Transcendência. Transcendência é passar, a palavra trans, na verdade, quer dizer passar de um lugar para o outro, né? Se transportar de um lugar para o outro. E a transcendência, ela é ultrapassar limites da realidade, né? Daquilo que é real, vamos dizer assim. Isso é transcendência. E para a gente entender isso, vamos primeiro entender sobre o nosso mundo que vivemos. Nós vivemos num mundo material. Mundo material significa que é um mundo tangível, é algo comprovado, né? É uma existência real, é algo que eu posso tocar, então eu posso ver. Isso é algo tangível. Algo factual. Factual é algo que posso comprovar, de fato, né, que existe, tem uma existência real, disso daí é algo factual. E, deixa eu lembrar outra aqui, é algo ordinário. O que é algo ordinário? Que existe uma ordem natural das coisas. Isso é ordinário. Então, quando nós entendemos algo ordinário, nós sabemos que nesse mundo que nós vivemos, esse mundo material, tudo tem um início, por exemplo, um começo e um fim. Né? Tudo tem uma certa ordem das coisas. E tanto que, assim, a gente sabendo que tudo tem uma certa ordem, entendendo a forma como as coisas acontecem, na ordem que as coisas acontecem, que a gente às vezes até consegue prever o futuro. Tem muitos que fazem isso, né? A previsão nesse mundo real do futuro através, entendendo bem como que funciona a ordem das coisas, a gente até acaba prevendo o futuro aí. Então esse é o nosso mundo material. E o que é a transcendência? O que é transcender? É nós atingirmos um mundo que eu vou colocar aqui. Esse aqui é um mundo conhecido, então ele é tangível, factual, então é um mundo conhecido, né?
Ninguém tem dúvida disso, não é algo que a gente vai só se for um louco para dizer assim, não, esse mundo não existe, né? Não temos como comprová-lo, não. Tem como comprovar, é o mundo que a gente vive, é um mundo material, é um mundo tangível aí. Agora nós temos um mundo desconhecido. E sabe o que é interessante? Até vou colocar aqui uma interrogação, que a gente não tem como dizer que mundo é esse. Estou aqui filosofando. Vamos dizer que a gente não sabe que mundo é esse, é um mundo desconhecido. Mas o interessante é que todo ser humano, lá no seu interior, ele sabe que esse mundo existe. Por quê? Porque existe um certo incômodo, vamos dizer assim, uma inquietação. Há uma inquietação do ser humano em entender isso sobre esse mundo desconhecido. Porque veja, olha só, o nosso mundo aqui, nosso mundo material, ele tem um começo, né, tem essa ordem, ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem aqui um fim, certo? Beleza, então tá tranquilo. É um mundo tangível, é um mundo factual, é um mundo ordinário, tem começo, meio e fim. Mas nós, como seres humanos, nós não ficamos só com essa informação. Não queremos viver só nesse mundo material. Há uma inquietação para entender, mas o que vem antes do começo? Mas será que só tem o nada? Mas o que vem antes do nada? E o que vem depois do fim? O que vem aqui depois? É essa a nossa inquietação. Então, não tem um ser humano que ele não fique preocupado com isso aqui. Que não fique pensativo com esse aqui. Já é na própria mente do ser humano isso, se inquietar, ficar pensando. Né? Grandes pensadores que já se passaram, que já morreram, eles faziam essas perguntas, né? Mas o que há, né? Antes e depois? E também as grandes perguntas de onde viemos? Essas são as perguntas que inquietam o ser humano, né? De onde viemos? Para onde iremos? Acreditar que a morte é o fim de tudo não deixa ninguém em paz. Ninguém consegue ter paz com essa ideia de que a morte é o fim de tudo. Acabou. E daí, se a morte é o fim de tudo, a gente vai também fazer essa pergunta, mas qual é o nosso propósito aqui? Qual é o nosso propósito? Para que viemos morar nesse mundo aqui? Nesse mundo material? Se ao morrermos, tudo acaba. Que propósito temos aqui? Então essas são as grandes perguntas da humanidade já há muito tempo. Essa inquietação com o desconhecido. Então transcender, quando a gente fala em transcender, é quando nós passamos do mundo material para esse mundo desconhecido. Quando nós compreendemos esse mundo desconhecido, nós estamos transcendendo. Até porque esse mundo desconhecido é um mundo invisível. Espiritual, né? Espiritual? Espiritual é algo que nós acreditamos como cristãos. Sim. Que é um mundo espiritual. Mas na mentalidade, na mente das pessoas, elas não sabem que mundo é esse. Todo mundo acredita que existe algo além desse mundo material. Mas ninguém sabe o que é, porque é um mundo invisível. A gente não consegue ver. É um mundo intangível.
sendo intangível, você não vê, você não toca, né? Você não tem como comprovar, né, esse mundo e, portanto, é um mundo hipotético. Hipotético é algo que pode ser imaginário, mas também pode ser real, mas não consegue se comprovar, né? Ou pelo menos até agora não foi comprovada a existência, é um mundo hipotético. Então a questão desse mundo aqui é algo lá na nossa mente diz: esse mundo existe essa inquietação do ser humano, e o ser humano sempre ele tem um desejo de se conectar com esse mundo. Nós vimos nas aulas passadas que a gente como cristão entende essa parte, né? A filosofia ela estuda essa questão, não entra para a parte da religião, mas ela sabe que existe um mundo desconhecido, algo que vai além desse mundo material nosso. E o ser humano ele quer se conectar a isso. E nós sabemos que isso é porque Deus já nos criou dessa maneira, criou o espaço dele na nossa vida, que há uma busca incansável do ser humano de se conectar com Deus. Então olha só, então transcendência, quando a gente fala em transcender, significa acessar esse mundo desconhecido, né? Compreender esse mundo desconhecido. E não tem como nós compreendermos esse mundo desconhecido através da razão, porque a razão aqui, ó, ela é o que vai validar esse mundo material, né? Nós sabemos que existe um mundo material racionalmente. Podemos comprovar, enfim, tudo. Agora já o mundo desconhecido não. O mundo desconhecido, ele só pode ser acessado o quê? Pela fé. Não tem como você usar a razão, não tem como você não tem como comprovar nada, como nós vimos, não tem como mostrar, provar para alguém que esse mundo existe. Então, para acessar esse mundo desconhecido só através da fé, para compreender ele só através da fé. Você precisa, e fé é dar um salto no escuro. Você não está vendo, você não sabe para onde você vai, para onde você chegar, mas você acredita, você vai dar um salto no escuro. A Bíblia, ela nos diz lá, em Hebreus capítulo 11, e já no primeiro versículo diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, é a prova das coisas que se esperam. Então isso é fé. Você não vê, mas você está fundamentado, você está crente que aquilo existe, né? Isso é fé. E a prova das coisas que se esperam. Então a gente pode, por exemplo, esperar algo também que a gente ainda não alcançou, né? Mas a gente acredita que aquilo vai ser alcançado, e isso é fé. Então, para a gente acessar o desconhecido, é só através da fé. Uma questão dos ateus os únicos que não acreditam, né, em Deus, ou não acreditam nesse mundo desconhecido, são os ateus. Existem dois tipos de ateus, se eu não me engano, os agnósticos, os ateus agnósticos, que eles acreditam que existe sim um Deus, existe um Criador, mas não é nenhum desses que a gente tem conhecimento, né? Não é o Deus da Bíblia que nós acreditamos, nós como cristãos, não é outros deuses de outras religiões, e nenhum desses deuses conhecidos. Existe um Deus que não ainda foi revelado, segundo o que eles acreditam. E tem o ateu que acredita que não existe nenhum Deus. Deus não existe. E aí a questão de ser um ateu é algo engraçado, até porque o ateu, eu vi uma vez comentando sobre isso, num vídeo, que os ateus eles têm mais fé do que nós como cristãos. Sabe por quê? Porque veja bem, nós acreditamos que esse mundo material ele foi criado por Deus. Então ele não veio do nada. Deus, na sua soberania, foi lá e criou esse mundo material, e Deus mora nesse mundo desconhecido. Então já está resolvido o problema, a gente tem a resposta, né,
para essa pergunta que muitos fizeram há muito tempo. De onde nós viemos? De onde nós viemos? Deus nos criou. Para onde nós vamos? Nós vamos para esse lugar desconhecido que nós cremos que é o céu. Então nós temos a resposta para isso através da fé. Nós acreditamos na Bíblia e a Bíblia diz isso. Já o ateu, ele não acredita na Bíblia. Né? Ele não acredita no Deus da Bíblia. Só que o que um ateu acredita? Acredita que ninguém criou o mundo. Ninguém criou o mundo. Então, se ninguém criou o mundo, nós temos o nosso mundo material. Vamos lá de volta. Ele tem um começo, né? E ele tem um meio. E ele tem um fim. Certo? E se restringe a isso. Só que não tem como se restringir a isso. Tem que ter um fundamento, o começo dele lá, quem que criou. Né? Alguém tem que ter criado isso. E que o ateu acredita? Que o nada criou. O nada criou esse mundo material. O nada criou o começo. É possível isso, Luísa? O nada criar alguma coisa? Não é possível. Então isso tem que ser um ato de fé, né? E um ato de fé ainda maior do que o nosso é acreditar que o nada criou o nada. E o fim, de fato, é o fim de tudo. Que não faz sentido, né, nem pelos nossos pensamentos, que é a gente acreditar que a gente tem um propósito nesse mundo. Né? Então, só para entender essa parte aqui, então a transcendência é isso aí, é você acessar esse mundo desconhecido, e vemos que esse mundo desconhecido, ele só é possível ser acessado aí através da fé, ser compreendido através da fé, para saciar essa inquietação do ser humano com o desconhecido. E para a gente, os que podem, o que estuda esse mundo desconhecido é a religião, que explica esse mundo através da fé, daquilo que se acredita, e a filosofia. E é só que a filosofia, ela quer explicar isso aqui através do conhecimento. É buscar o conhecimento para tentar compreender, que é o que acontece, que até o momento, né, não conseguiram ainda compreender um mundo desconhecido através do conhecimento. E tem essas duas aqui, tem mais um aqui, ó. Isso aqui é uma invenção minha aqui, vamos dizer assim. Tem uma terceira área aqui, que é o achista. Machista. Ele não é de religião nenhuma, né? Ele acredita que existe um mundo desconhecido, diferente do ateu que entra para essa área que ele não acredita. Ele acredita, só que ele não usa fé. Ele não é de religião nenhuma, então ele não tem essa explicação pela fé e ele nem tem o conhecimento da filosofia. Qual que é a explicação dele? O que ele acha. Sabe aquela pessoa que você pega e fala bem assim, olha, a Bíblia diz isso, mas eu acho que não é isso. Eu acho, eu sinto que é isso, mas da onde você achou isso? Ele dá alguma explicação, da onde você achou isso? Não, eu acho. Então tem o terceiro ramo aí que estuda então também a questão do desconhecido aí, que é o achista, né? Certo? Então vamos lá. Encerramos essa parte aqui da transcendência. Agora nós vamos falar então sobre como aí a gente distinguir ou discernir o que é de Deus e o que não é. Então a espiritualidade, como nós vemos, é você só consegue atingir, transcender para esse desconhecido, nós cremos que é só através da espiritualidade, né? Então eu vou colocar aqui três coisas aqui, ó, que regem a nossa vida e que desejam essa conexão com o desconhecido, nem vou usar mais desconhecido, mas a conexão aqui com Deus, que é o que nós acreditamos. Então nós temos a espiritualidade,
Nós temos outra área que é o misticismo. E nós temos aqui o sentimentalismo. Como nós falamos, que discernir que vem de Deus, que vem do diabo e o que vem de nós. Então, espiritualidade é tudo aquilo que vem de Deus. Lembra que nós estudamos sobre o que é espiritualidade, o que é ser uma pessoa espiritual? É alguém que está buscando as coisas do alto, buscando as coisas de Deus, buscando ser igual a Cristo, né? O caráter de Cristo. Nós vemos lá em João, João capítulo 4, lê para mim por gentileza, Priscila. João capítulo 4, 23 e 24. Ele fala que para nós discernirmos as coisas espirituais, as coisas que vêm de Deus, nós discernimos isso somente espiritualmente. E o misticismo, ele é algo que vem do diabo, então nós vamos entender o que é um misticismo, e o sentimentalismo, que é algo que vem de nós mesmos. 4, 23 e 24, né? 4? Isso, 4, 23 ao 24. 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem em espírito e em verdade. Obrigado. Eu na verdade, me equivoquei, mas esse versículo é bom, que ele está falando sobre como que a gente deve adorar a Deus. Né? A gente deve adorar a Deus em espírito. É essa forma que a gente consegue se conectar a Deus. Ó, lembrando que assim, esses três, eles desejam conexão. O que é a espiritualidade? A espiritualidade, como nós vimos ali, já explicamos, é a gente ser igual a Jesus. Para adorar a Deus, nós precisamos ser espirituais. Né? E o misticismo, ele também é parecido com a espiritualidade, que ele procura, assim como uma pessoa espiritual, ele procura uma conexão com o divino. Procura se conectar ao mundo espiritual. E o sentimentalismo, ele é alguém que é levado pelas emoções, fortemente pelas emoções, procura uma conexão também, né, porque nós temos essa busca de se conectar com Deus, isso é inerente do ser humano, de se conectar com Deus. Só que o sentimentalismo é aquelas pessoas que elas não se importam em buscar a Deus verdadeiramente, ou buscar uma maneira de se conectar a Deus. Ela vai pelo que ela sente, pela emoção dela. Então essas são pessoas que são regidas pelo sentimentalismo. Lê lá 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e versículo 16. Essa fala sobre o discernimento. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha que interessante. Nós temos a mente de Cristo. Então a forma de nós discernirmos, ou discernir espiritualmente, discernir espiritualmente as coisas, discernir as coisas espirituais, ela significa que nós temos a mente de Deus, de Jesus, nós pensamos como Jesus. Então nós conseguimos discernir daquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. É isso que está dizendo o versículo, né? Porque nós temos a mente de Cristo. Olha só o que é o misticismo, aquilo que vem do diabo. Então o misticismo, ele é tudo aquilo que parece espiritual, porque
quem faz parte do misticismo tem esse desejo de se conectar com o divino, se conectar com algo espiritual, mas ele fere os mandamentos bíblicos. Ele vai fora do que a Bíblia diz. Então, para a gente entender o que é místico, o que vem do misticismo, é nós olhando na palavra de Deus. É a única forma de nós distinguir. Então, o misticismo sempre vai ser uma área onde tem religiões que elas fazem rituais, elas, através desses rituais, elas querem se conectar com o mundo espiritual através disso, né? Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre isso para nós entendermos como que essas três coisas aqui, elas se conectam no ser humano. Porque a espiritualidade, o sentimentalismo, que é as emoções que vêm de nós, e o misticismo, elas trabalham nas nossas emoções, e não há, só pela questão da emoção, não tem como a gente diferenciar. Porque o sentimentalismo vai fazer com que você se sinta muito emocionado, feliz, muitas coisas que a gente procura fazer, que a gente acredita que aquilo vai nos alegrar, aquilo vai nos trazer um prazer, ela de fato traz uma certa alegria e um certo prazer para você. Assim como a gente estar próximo de Deus também vai trazer essa alegria e esse prazer. E o misticismo também vai trazer o mesmo sentimento. Então as pessoas estão... Que mexe com o emocional. Mexe com o emocional. Todos eles mexem com a emoção. E a gente se conecta a algo, a gente quer se conectar a Deus para quê? Para sentir. É para sentir. Você quer sentir. Sentir Deus. Eu quero sentir Deus. Mas como que você sente Deus? Então quando você se sente alegre, né, você até chora, você se sente muito emocional, muitos acreditam que esse sentimento ele vem de Deus. Está sentindo a presença de Deus. Mas pode ser confundido com sentimentalismo, que vai gerar o mesmo sentimento. Às vezes, por exemplo, às vezes a gente está escutando uma música evangélica, né, que toca o nosso coração, uma pregação emocionante, toca o nosso coração e a gente chora. Mas isso pode acontecer com qualquer tipo de música que você ouça, que você se sinta emocionado, ou uma pessoa contar uma história triste para você, que você se emocione. Ou uma história de bravura, de ter vencido, né, algum problema, alguma situação, acaba emocionando. E dentro do misticismo, você vai encontrar pessoas também com esse mesmo sentimento. E aí é que é o grande problema. Porque a emoção, e até a Bíblia ela relaciona as emoções, as nossas emoções, com o nosso coração. O coração é o centro das emoções, né? Uhum. O coração é o centro das nossas emoções. E o que mais que é o centro das emoções? Das nossas emoções? A nossa? Alma. Alma. A nossa alma. Então o coração, nós entendemos que o coração faz parte da alma, não é algo físico, né? Não é o nosso coração físico. Quando a Bíblia fala sobre o coração, está falando das nossas emoções. Uhum. Né? E nós temos dentro da alma, vamos dizer assim, a nossa mente. A gente fala nosso cérebro, mas é a nossa mente, né? O nosso intelecto. Então o coração, ele é o que rege ali os sentimentos, como você se sente, e nossas emoções. Certo? E nossa mente é o nosso intelecto, a nossa razão. Nossa razão. Então, para a gente distinguir essas coisas, olha só. Só pelo que nós sentimos, nós não temos como distinguir. Só pelo que nós sentimos. Porque os três vão transferir para a gente, vai passar para a gente o mesmo sentimento. Uhum. E isso a gente vê explicado na própria biologia, na neurociência, né? Que elas vão ativar ali os neurotransmissores, os hormônios ali, da mesma forma. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.
Mas o mesmo neurotransmissor ali, o hormônio da felicidade, do prazer, que o sentimentalismo ativa quando você está sendo sentimental, é o mesmo que quando você está se aproximando de Deus. É o mesmo sentimento. O misticismo vai gerar na pessoa o mesmo sentimento também. Nossa, que perigo, né? E daí? Agora, se você se deixar levar somente pelas tuas emoções, você vai falhar. E às vezes o erro pode não comprometer a nossa salvação, mas o erro, ele pode, pelo fato de nós errarmos ali, ele pode fazer cada vez mais a gente não se relacionar com Deus da forma como Deus queria. Porque como que a gente deve se relacionar com Deus? É obedecendo a palavra dele. Fazendo tudo segundo a vontade dele, e a gente vai melhorando sempre o nosso relacionamento e sendo cada vez mais espiritual. Então, se nós estamos fazendo algo que não é espiritual, a gente não cresce. Uhum. A gente se torna um crente imaturo. Né? Ser levado só pelas emoções e pelo sentimento demonstra uma imaturidade. Então, lembra que a gente viu na nossa jornada para a gente ser maduro, para a gente crescer? Então, isso vai afetar o nosso relacionamento e o nosso crescimento espiritual se a gente sempre se deixar levar pelos sentimentos, pelas emoções, sem saber distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus. E também essas questões, muitas vezes o misticismo, por exemplo, que vem do diabo, pode te induzir ao erro e te fazer pecar. E se te faz pecar, faz você se afastar de Deus, né? Perder a comunhão com Deus. Então por isso que é importantíssimo nós entendermos isso. O que é que vem de Deus? Como que a gente entende o que vem de Deus? E o que é só emoção, um sentimento que eu acredito que vem de Deus? E muito cuidado, um cuidado maior, que às vezes pode vir do diabo. O diabo ele tem a intenção de nos enganar, né? E fazer com que muitas coisas que ele está fazendo, a gente acredite que é de Deus. Porque está gerando em nós o mesmo sentimento. Então você se alegra, você chora, fala, então vem de Deus. Uhum. Então, como que a gente faz? Como que a gente faz para distinguir isso? O que precisa controlar os nossos sentimentos, colocar ele controladamente, distinguir da onde vem aquele sentimento, da onde vem aquela emoção, é o quê? A nossa mente. Ou seja, a nossa razão. Uhum. E as pessoas acabam dando mais voz para as emoções do que para a razão. Ouvindo mais as suas emoções do que a própria razão. Olha só o que diz lá, lê por favor, Priscila, lá em Jeremias 17 e 9, que fala sobre o coração, que no caso são as nossas emoções. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Olha só. Então o que a Bíblia está nos alertando? Que o coração, as nossas emoções, podem nos enganar. Ele é enganoso. Então se você confiar só no seu coração, só nas suas emoções, provavelmente você vai errar. Você vai errar. Lá em Jeremias, continuando, Jeremias lá 29 e 13, o que ele diz? E buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E olha que interessante. O coração é enganoso, certo? Não dá para você confiar nele, mas para você buscar verdadeiramente a Deus, você precisa buscar de coração. Uhum. Não que sentir emoção, e é isso que nos leva a buscar a Deus. A gente quer sentir prazer em estar na presença de Deus. A gente quer sentir alegria, e é isso que Deus quer oferecer para nós. É isso que Deus quer oferecer para nós. Nós precisamos buscar de coração, só que nós precisamos distinguir, né, o que nós estamos fazendo ali, se é só emoção, e não deixar ser enganado pelo nosso coração. Então, olha, em Hebreus capítulo 10, versículo 22, tem ali a orientação nesse sentido. Quanto a Priscila acha ali, olha só. Então, o que precisa balizar as nossas emoções é a nossa razão. Olha que interessante. Tem um cientista brasileiro chamado Augusto Cury. Ele escreveu vários livros. Quem está me assistindo nesse momento pode ser que tenha já lido algum livro dele.
ele desenvolveu a tese da inteligência multifocal. E quando ele desenvolveu essa tese, ele estudou os maiores pensadores da história e estudou Jesus. E ele se converteu estudando a mente de Cristo. E uma coisa que ele descobriu, estudando a mente, o cérebro das pessoas, é que as nossas emoções, elas, na maioria das vezes, é elas que dominam a nossa vida. Na maioria das pessoas, é as emoções que dominam elas. E as pessoas sábias, as pessoas espirituais, são aquelas que, quem deixa no domínio, a razão. Deixa a razão no domínio, não a emoção. E ele faz uma comparação. Ele faz a comparação do palco com... como é que é? Plateia? Bastidores? Na plateia, isso mesmo. O palco e a plateia. Quem está no palco está dominando a plateia, né? E é ele que está levando a plateia, vamos supor lá, a dar risada, né? Animando ali uma plateia. Então é você que está sob o domínio da plateia. E quem está na plateia está sendo dominado por quem está no palco. E ele fala que a nossa vida, algumas vezes a gente está na plateia e outras vezes a gente está no palco. E quando nós estamos no palco, nós estamos dominando as nossas emoções. Nós estamos controlando as nossas emoções. E quando nós estamos na plateia, nós estamos vendo as nossas emoções nos dominar. E ele fala que Jesus, ele foi o único homem que nunca saiu do palco. Ele sempre dominou as emoções, mas o ser humano, todas as pessoas estão fadados a ter sempre essa transição. Uma hora você vê ali as emoções te dominarem e outra hora é você que domina as emoções. O que vai te definir como uma pessoa sábia é quando você ficar mais no palco do que na plateia. Você dominar as suas próprias emoções. Então o que vai controlar as emoções para que a gente entenda o que é espiritualidade e o que não é a nossa razão. Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha só, o coração ele precisa ser purificado. Purificado. Através da fé, né? Nós precisamos ter fé, precisamos confiar em Deus, e o coração precisa ser purificado até da má consciência, né? A respeito disso. Então é isso que a gente precisa entender. A razão, ela precisa controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Precisamos sentir? Sim, precisamos sentir, mas é a razão que vai controlar se aquele sentimento é verdadeiro ou não. Da onde provém, vamos dizer assim, da onde provém o sentimento? É a nossa razão que vai controlar, certo? Então olha só, para a gente entender uma coisa, que ser espiritual nós sermos igual a Cristo. E para nós sermos igual a Cristo, nós precisamos se basear aonde? Na Bíblia. Não é só através das nossas emoções, é através da razão. É através do conhecimento da palavra de Deus que a gente vai poder ser espiritual. E uma coisa interessante da espiritualidade, que ela gera em nós frutos, certo? A gente entende que algo é espiritual quando ela gera frutos em nós. Frutos não, o fruto, né, do Espírito. Ela tem o fruto do Espírito ali. Ela vai ter, até me esqueci a palavra, várias virtudes. Muito bem, obrigado. São 9 virtudes ali. Então, significa que quando nós somos espirituais, há uma mudança de vida. Há um crescimento. Você é espiritual, sempre vai estar em constante crescimento. Então, quando nós estamos fazendo algo que é espiritual, baseado na Bíblia, é a razão que controla isso, não nossas emoções. Porque às vezes a gente se engana através das nossas emoções achando que aquilo é espiritual. E não é.
Se nós não estivermos balizados na Bíblia. Se você está sentindo alegre, feliz e vê que a felicidade que está sendo gerada em você, a alegria que está sendo gerada em você é através da Bíblia, então significa que é o espiritual. Beleza, está tudo certo. E é uma das virtudes do fruto do Espírito, né? Entendi. O domínio próprio, né? É porque a alegria também é, né? Uhum. A alegria, o domínio próprio, nós estamos falando até a questão da razão, dominar as tuas emoções, faz parte do fruto do Espírito. Uhum. Né? E a alegria, como você falou, enfim, vai gerando ali todas essas virtudes. E daí com isso, ele vai gerar ali um fruto duradouro, ele não é passageiro, sabe? Ele é duradouro. E o sentimentalismo, ele sempre vai girar, as emoções vão gerar um sentimento que é passageiro. Então, quando e é um perigo você agir pela emoção, porque você toma decisões do que você está sentindo, através do que você está sentindo, a emoção, sem questionar. Lembrando que o sentimentalismo, ele leva em conta somente as emoções e ele deixa para lá a razão. Então, alguém que é regido pelo sentimentalismo, ele vai sempre agir da forma como ele se sente. Se ele se sente bem, ele vai fazer. Se ele se sente mal, ele não vai fazer. E nós vemos que a vida com Cristo não é assim. Quando nós vivemos em Cristo, a Bíblia diz que morreu o velho homem, né? A velha natureza. Quem vive em nós é em Cristo. E isso requer de nós um sacrifício de fazer aquilo que às vezes nós não queremos para agradar a Deus. E isso vai nos fazer crescer espiritualmente. Isso já não funciona por sentimental. Se não dá prazer, se não é bom, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. E o misticismo, ele vai buscar isso também. Através do prazer, através do sentimento, ele vai acreditar. E lembra que o diabo ele vem para enganar. Quem tá seguindo religiões do misticismo, no fato não são religiões cristãs, e existe dentro do cristianismo mesmo religiões que pessoas, né? Religiões não, dentro do cristianismo, pessoas ou igrejas que fazem coisas do misticismo, acreditando que é coisa de Deus. É o próprio diabo enganando dentro das igrejas, fazendo misticismo, e as pessoas fazem isso e se sentem alegres. Eu vou falar um pouco mais ali sobre como que é esse efeito no nosso cérebro, o porquê que as pessoas acreditam, muitas vezes, que fazendo um misticismo lá, ela acredita que é de Deus. Dentro de igrejas evangélicas, isso acontece. Tem pessoas que não seguem religião nenhuma e elas fazem, como é que se chama? O pé de coelho, por exemplo. Superstições. Às vezes a pessoa não segue nenhuma religião, que o misticismo são religiões ou pessoas que querem fazer aquela meditação para alcançar o divino e tal. Então precisa fazer rituais ali para alcançar. Mas ela é levada pelas emoções, ela faz lá superstições, coisa que é do misticismo, acreditando que não tem nada a ver. Então nós precisamos entender isso. Então voltando lá, a espiritualidade, então ela vai produzir em você fruto, vai ser duradouro e vai trazer na tua vida mudanças de vida, um constante crescimento. Então alguém que diz que é espiritual, mas ele não tem essa constante mudança de vida, esse crescimento espiritual, a gente não vê ali o fruto do Espírito, ela não é espiritual. Ela não é espiritual. Então nós precisamos se atentar a isso. Como que nós atentamos? Quem rege as nossas emoções é a nossa mente, é o nosso conhecimento da palavra de Deus. Então você vai ter que usar a razão para distinguir aquela emoção, aquele sentimento, se ele provém de Deus ou não. Se provém de Deus ou não. Um exemplo do misticismo. A gente tem que se ater àquilo que a Bíblia diz. Então, se você não encontrar aquilo na Bíblia, mas alguém dizer que você tem que fazer, isso se chama misticismo. Uma das coisas que acontece, por exemplo, é a possessão de objetos.
Ah, porque tem uma boneca possessa, porque tem uma casa, a casa mal assombrada, essas coisas. O diabo, nós vamos olhar na Bíblia, as coisas espirituais, o diabo, ele não possui objetos inanimados. A possessão demoníaca, ela acontece somente em seres humanos. E houve até uma exceção, são só seres vivos. Houve uma exceção, como a gente vê na Bíblia, que Deus permitiu uma legião de demônios possuir porcos. Mas não possuiu algo inanimado, possuiu seres vivos. Então, quando alguém dentro da igreja diz lá que tem uma boneca possuída, isso é misticismo. Você vai olhar na Bíblia, não tem na Bíblia. Lugares, né? Quando a gente vê a casa mal assombrada, lugares assombrados, lugares onde o diabo age, não, naquele lugar lá o diabo age. Isso é misticismo. Não tem na Bíblia. Tanto que a presença de Deus está num lugar aonde nós vamos, nós temos a presença de Deus. Então você pode dizer que o diabo está presente em algum lugar se tiver pessoas que estão possuídas ou estão com o diabo. Aí sim. Então aquele lugar, né, está carregado, está com pessoas ali. Mas à medida que você chega ali, a presença de Deus está ali. Mudou o lugar. E as pragas vão fugindo, né? Exatamente. Mas aí o cristão se sai e as pragas voltam. Exato. Então é dessa Por forma. causa que as pragas não aguentam a luz no lugar. As trevas não têm comunhão com a luz, né, filho? Não tem comunhão. Então aonde a luz chega, a treva tem que sair. Então não existe isso. Então a gente tem que ficar muito, muito esperto com isso. Até porque, gente, as questões, por exemplo, muitas questões de visão. Lembra que a gente falou? A gente falou que o desconhecido, ele é invisível, né? Ele é inacessível, humanamente falando. Ele ali a gente não tem como, é intangível, não tem como pegar. E é engraçado que tem muitas pessoas aí que estão vendo direto o desconhecido. Ela vê o céu, ela vê os anjos, ela vê um monte de coisa. Eu, particularmente, quando uma pessoa fala para mim que ela acessou o desconhecido, acessou o mundo espiritual, eu tenho minhas dúvidas. Eu já duvido de imediato. Por quê? Porque isso pode ser misticismo também, porque no misticismo tem muito isso. A vidência, né? Ver o futuro, ver os mortos, ver o mundo espiritual. Por quê? O que acontece? A única coisa que eu acredito, e isso quando falo eu acredito na questão do mundo espiritual, é quando alguém morre. Isso já foi comprovado cientificamente que acontece. Vida após a morte. Não. Eu não Experiência lembro. após morte. Isso, obrigado, Priscila. Experiência após morte. Isso já foi cientificamente comprovado que isso acontece. Nós, como somos seres espirituais, eu não sei exatamente como acontece, se fica ali a nossa alma, vai a nossa alma, nosso espírito e o nosso corpo fica ali, ela vê coisas, né? Ela acessa o mundo espiritual e aí, como você não continua morto, ela volta para o seu corpo. E quando ela volta para o seu corpo, você lembra o que você viu. As pessoas têm experiências. Isso foi comprovado em hospitais, que as pessoas saem do corpo e elas conseguem ver coisas dentro. Ela vê o quarto que ela estava, ela vê escritos, pessoas que até viram coisas acima do hospital onde elas morreram, que é impossível ela ter visto aquilo ou ter escutado a conversa de pessoas ali naquele ambiente depois que elas morreram. Entendeu? Então isso é uma experiência pós-morte. Em tanto experiências no mundo material, de ver o mundo material, como no mundo espiritual. Então, tanto que eu mesmo já conversei com algumas pessoas, né, que me falaram, rapaz, ele me fala assim, eu morri e ressuscitei, estou aqui de novo. Eu já pergunto, você teve experiência, o que você viu? A pessoa sempre conta alguma coisa. Né? Lembra tua mãe? A sogra também morreu, e voltou, teve experiência pós-morte. Todos têm. Então, se uma pessoa chegar e falar para você, eu morri e voltei, pergunte para ela que ela vai contar uma experiência pós-morte. Então isso acontece, então é comprovado, isso acontece,
Mas a questão de sonho, a questão das pessoas terem visões espirituais, a gente sabe que dons espirituais, ela tem um propósito específico na vida do crente. Então esse mundo espiritual, ela é para nós acessarmos elas, mas com a espiritualidade. A espiritualidade não tem a ver com você ficar vendo coisas do mundo espiritual. Então se alguém vê demônios, essas coisas, já duvide. Já duvide, porque não tem nem base bíblica. Se a gente for ver lá no Novo Testamento, não acontece isso. A gente vê os discípulos vendo lá coisas e não é assim que acontece. Então se não está na Bíblia... É só de vez em quando, só quando é pra ver mesmo, né? Então, isso tem que estar comprovado na Bíblia, né, filho? E a gente não tem o mundo espiritual, a gente não tem como comprovar. Mas não dá pra acessar o mundo espiritual se você não morreu. Essa é a questão. Muita gente fala que não morreu e já acessou. Já. Então, isso aí a gente já duvida. Por quê? Porque a pessoa não tem como comprovar. Se ela levasse uma câmera lá e tirasse foto, né? Então muitas pessoas se usam muito disso nessas questões do mundo espiritual, como ela não consegue comprovar. Exemplo, elas dizem que viram coisas que Deus mostrou, visões e tal, e daí como é que você vai dizer que não? E entra o sentimentalismo, que você falou que todos eles têm sentimentalismo. E pode ser né? questão do engano também. Porque daí a pessoa fica, acredita naquilo tanto e o emocional dela acaba sendo levado, assim, e ela acredita Ela naquilo que viu. acredita, mas tem um outro Às porém, vezes, Priscila. Pode ser usado para manipular as pessoas. Uma mentira mesmo. Entendeu? Porque ela fala que viu, ou ela fala que Deus falou. Tem muitas pessoas que falam, não, porque Deus me falou, porque eu tive a visão, Deus mandou um anjo, eu vi, e isso aconteceu. Como que você vai comprovar isso? Você não tem como comprovar. Então, muitas pessoas se valem disso como pessoas espirituais, que não é essa o que quer dizer uma pessoa espiritual. Né? Pessoa espiritual, como nós vimos, repetindo, é ser parecido com Cristo. É ter os frutos duradouros, mudança de vida, é isso ser espiritual. E não você acessar esse mundo espiritual. Deus não se importa com isso. Deus, ele quer ter um relacionamento conosco aqui na Terra. Como pessoas, como seres humanos materiais. E se você precisar acessar o mundo espiritual, é porque Deus tem algum propósito naquilo. Entendeu? Uma visão que Deus vai te dar, mas com o intuito de salvar alguém, de alcançar alguém, é isso. Mas não do nada, Deus me deu uma visão, e pessoas usam isso para benefício próprio, para se defender de alguma coisa. Não, porque Deus me disse, porque Deus falou, e daí como é que as pessoas vão contestar? Se a pessoa falar de algo que está escrito na Bíblia, você tem como verificar, né, a veracidade disso através da Bíblia e contestar. Mas e o mundo espiritual, como é que você vai fazer? Então a gente tem que ter muito discernimento nesse sentido, né? De entender isso. Quando a pessoa diz que é espiritual, ou questão que nós somos espirituais, é isso aí. Você gerou um fruto, né, o fruto do Espírito. As experiências, que você vai ter experiências, que vai ter emoções, você vai chorar, vai sentir a presença. Mas essas experiências, ela vai trazer sempre mudança de vida. Então, se uma pessoa toda hora tem experiência, está tendo, né, nunca muda a vida dela, está errado. E o problema dessas experiências do misticismo, que a experiência da pessoa só leva ela para trás. Entendeu? Então, sempre ao contrário da espiritualidade, que ela vai ser sempre fazer uma pessoa melhor. A pessoa sempre vai estar evoluindo como pessoa, como uma pessoa espiritual, como alguém parecido com Cristo. O misticismo, ele vai fazer o contrário. A pessoa vai ser sempre levada pela emoção, pelo desejo de se conectar, ser enganado pelo diabo, que aquilo é de Deus, e ele vai sempre indo para trás. A vida sendo mais difícil, ele não consegue entender. Então a intenção aqui do misticismo é de fato destruir a vida. O diabo, ele quer destruir, a pessoa vai tendo. Então a gente consegue comparar nesse sentido. Alguém que é espiritual sempre está evoluindo, sempre está cada vez mais parecido com Cristo. A pessoa que se leva pelo sentimentalismo, ela não tem mudança de vida. E pode até ocorrer o caso de regredir na sua vida espiritual e até na sua vida material. Porque quem se leva pelo sentimentalismo, às vezes, ela, levada pela emoção, ela faz coisas erradas e acaba afetando a própria vida dela.
né? E já o misticismo tem essa intenção já de destruir a vida espiritual da pessoa, destruir a vida dela. Então, pelas ações... A pessoa fica refém. Exatamente. O diabo ele quer, né, deixar a pessoa ali na escravidão. Então, pelas essas ações a gente já consegue pelo menos aí distinguir. Mas para você não ser enganado, né, a gente já entende que você precisa se balizar na Bíblia. Então a gente precisa buscar o conhecimento. Olha só o que diz lá em 2 Pedro capítulo 3 e versículo 8. Ali diz que nós devemos buscar, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Na graça também, e essa graça aqui significa ser cada vez mais espiritual, mais próximo de Cristo. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Qual que é? 2 Pedro 3:8. 3:8. É isso mesmo? 2 Pedro 3:8. Então eu devo ter me equivocado. Vê se não tem 18 aí? Tem. Então me equivoquei, é o 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Obrigado, perfeito. Então, a gente precisa crescer na graça e crescer no conhecimento. A graça é ser cada vez mais próximo de Cristo, buscar as coisas que são do alto, buscar as coisas espirituais. O que é buscar as coisas do alto? É ler a palavra de Deus, buscar o conhecimento, é você orar, né? Você fazer o bem para as pessoas, cumprir os mandamentos de Cristo. E cada vez mais você vai ser igual a Cristo. Isso é graça de Deus. E o conhecimento é essencial para o cristão, para ele poder distinguir, porque ele vai ver uma ação e ele, às vezes, até aquela ação que está acontecendo, aquele momento que está acontecendo, pode trazer para ela ali, às vezes, até uma emoção. Mas por que eu estou me emocionando? Daí a pessoa olha para mim e fala, mas isso aqui é antibíblico. Ela já vai rejeitar. Ela não vai se deixar levado pelas emoções. A gente já consegue discernir que não é do espiritualidade com Deus. Pode ser misticismo, sentimentalismo. Se ela tiver o conhecimento, o discernimento, por isso que a Bíblia fala de discernir as coisas espiritualmente. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. De que forma? Tendo conhecimento da palavra de Deus. Né? Se existir alguma coisa, por exemplo, que vai além do teu conhecimento, você está buscando o conhecimento da palavra de Deus, né? E acontecem coisas no mundo espiritual mesmo com você, e você não tem ainda aquela capacidade, de fato, Deus vai falar com você e vai falar, opa, vou te mostrar que não é de Deus. Deus vai te mostrar. Mas, se você está ignorando o conhecimento da palavra de Deus, não quer estudar, porque eu quero ser espiritual, e acredito que ser espiritual é ser levado pelas emoções, vai ser enganado. Vai ser enganado o tempo todo. Entende? Então a gente tem que buscar o conhecimento da palavra de Deus para a gente poder distinguir daquilo que pode ser humano, porque tem pessoas imaturas que acreditam que estão agindo como as coisas de Deus, mas não é. Mas você consegue distinguir daquilo que é do diabo. É aquilo que não é espiritual. Então é dessa forma que a gente consegue distinguir. Ficou claro aqui? Não sei se tem alguma dúvida. Ó, rapidamente para a gente encerrar, só para vocês entenderem, vocês que estão nos assistindo, e aqui, como que essas coisas, que o sentimento, ela age no nosso cérebro. Não sou formado também em biologia, nem neurociência, nem psiquiatria, nada, mas é um pouco conhecimento que a gente tem. Olha só, nós vimos que o ser humano, ele é criado. Ele tem alma. O que mais que tem? Corpo e espírito. Isso foi a bola. Alma, corpo e espírito. Então, esse aqui é o ser humano, né? Esse aqui é o ser humano. E lendo a Bíblia, nós entendemos que a alma é o centro das emoções. Então a alma é o que a Bíblia chama de coração, que também é o nosso centro
Emoção. Emoções. Só que a alma não é só das emoções, mas da consciência. E vontade. Então é três coisas, né? É o centro das emoções, da nossa vontade e da nossa consciência, que é a nossa mente. Lembrando de novo, mente, razão. Coração, Emoção. emoção. Então isso faz parte da nossa alma, certo? E o nosso espírito, quando nós alimentamos o nosso espírito, nós sentimos prazer em Deus. Certo? Nós sentimos prazer em Deus. Então, o espírito ele vai alimentar a nossa alma com prazer. Então, eu vou colocar aqui para vocês o que o espírito vai alimentar. Nós estamos cada vez mais próximos de Deus, nós vamos ter o quê? Alegria. Vamos ter prazer. O que mais? Me ajuda aí. Paz. Paz. Motivação. Segurança. Você segurança aí também? Segurança. Vamos colocar segurança aqui, né? Também. Não sei o que mais que a gente pode colocar, mas enfim. Esses são algumas emoções, sentimentos que a gente vai ter quando a gente é espiritual. O espírito, ele alimenta o corpo dessa forma. E a Bíblia fala que o corpo, vamos colocar aqui a nossa carne, né, parte do nosso corpo aqui, elas estão constante em luta, né? A carne contra o espírito. Então, quando você está cumprindo a vontade do espírito, você está sendo espiritual, você está alimentando a sua alma, certo? Mas, ao mesmo tempo, quando você prefere colocar o corpo em primeiro lugar, você começa a alimentar os desejos carnais, que é algo espiritual também, não é algo factível, né? A gente vai pegar ali o corpo, como, por exemplo, você pegar uma parte da sua mão, da sua perna, né? Você consegue tocar ali. A questão dos desejos carnais é algo também espiritual. Então, o diabo ele vai manipular, né, a nossa carne. Isso porque ele mexe com as emoções você não consegue tocar. Exatamente. Ele, na verdade, ele vai mexer com os nossos desejos, né? Os nossos desejos ali. Não é questão da emoção, é questão dos nossos desejos, a nossa vontade. A vontade. A nossa vontade. Então, por exemplo, nós temos vontade de comer. Estamos alimentando o corpo, certo? E há um equilíbrio. Se você está comendo equilibradamente, você vai alimentar o espírito e o corpo ao mesmo tempo, não tem problema. O que vai acontecer? A alma vai ter prazer, alegria. Só que quando você exagera, você vai ter uma busca pelo prazer, você acaba comendo demais. E ela vai dar a mesma sensação aqui para a alma. É a mesma. Você vai sentir prazer. Tem várias outras coisas, né? Do próprio pecado. Se atender às concupiscências carnais, seja elas sexuais, naturais e tal, vai gerar em você prazer, você vai ter alegria naquilo. E é interessante como o prazer nos dá também a motivação, né? Tem pessoas que são motivadas a fazer algo errado. Quando ela vê que aquilo vai dar prazer, ela se motiva. Pode te dar paz? Também. Dependendo do que você for fazer. Por exemplo, se você for atender... tanto que essas coisas aqui, ela, através, por exemplo, da oração aqui, ó. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Então, nós estamos falando da nossa mente, do nosso cérebro, né? Do centro das nossas emoções, nossa consciência. E a neurociência explica que, dependendo do que você faz na sua vida, ela libera hormônios, né? São neurotransmissores que levam, por exemplo, lá para o seu cérebro prazer, a alegria.
Então eles vão alimentando o cérebro com essas emoções, com esses prazeres, com essa alegria, com essa motivação, a paz. Então cada atividade, dependendo do que você faz, ele vai alimentando o teu cérebro. Então, por exemplo, se você faz a oração, e isso é comprovado cientificamente, ele vai liberar 4 hormônios, né, para o seu cérebro. Do prazer, da alegria, do bem-estar. Deixa eu ver certinho, que eu acho que eu tenho aqui, ó, que é chamado de quarteto da felicidade. Ele libera da motivação, autoestima, amor e de paz, como um analgésico. Ele libera quando você ora. E esses neurotransmissores, eles substituem outros que você pode ter aqui. Por exemplo, quando você vai para a academia, certo? Você vai para a academia. Libera também. Mas ele não faz a mesma combinação, né? Não a mesma combinação. Uma quantidade menor, né? Não chega a ter a mesma sensação. A oração chega a ser mais forte ainda, né? A da oração, sim. Só que tem uma sensação que ela é mais forte do que a oração. É um coquetel. A euforia. E essa euforia você pode sentir numa festa onde tem muita gente, como você pode sentir aonde? Na igreja. Na igreja. É o mesmo sentimento. E é o mais perigoso, que é um coquetel de emoções. Nossa. Ele libera, e aí você age por impulso. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na igreja, no momento de aglomeração, no momento onde tem muita gente se apavorando ali, você acaba liberando esses hormônios. É a mesma coisa que uma festa, e a pessoa age sem pensar. Simplesmente o coquetel de emoções faz com que suba a razão. O intelecto, a pessoa não pensa, ela age por impulso. Tanto que existe assim, acontecimentos de em festa, nesses momentos de euforia, as pessoas se declaram que amam outras pessoas e chega no outro dia elas se arrependem, porque passou os efeitos. Comprou coisa que não devia. Comprou coisa que não devia, fez coisa que não devia, se arrepende depois. A mesma coisa acontece na igreja. E isso é muito explorado, principalmente por algumas igrejas neopentecostais. Que daí a pessoa, assim, lá no dia do trabalho, por exemplo, lá, nossa, você se alegrou bastante. Daí no outro dia tá no mesmo jeito, ou talvez pior. Se arrepende também. Fica chateado. Se arrepende. Eu já vi um caso, né? Eu quero colocar para vocês um caso que aconteceu da igreja Universal do Reino de Deus. Isso passou no jornal. Que lá em Portugal, nem foi aqui, o camarada foi lá e doou 100 mil reais para a igreja. E chegou no outro dia, se arrependeu. E daí ele jogou um caminhão para dentro da igreja, entrou para dentro da igreja com um caminhão. Mas é por quê? Por causa disso. Aglomeração de pessoas ali, na euforia, ele tomou uma decisão que ele não pensou direito. Então é esse que é o cuidado. Então, por isso que a gente tem que saber distinguir as coisas, porque até usado pelo próprio diabo dentro das igrejas, as pessoas exploram os outros dessa forma, entende a mente humana, sabe que agir dessa maneira as pessoas vão agir. Então entenda isso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado e não ser levado pela emoção. Porque o mesmo sentimento de paz que você às vezes tem orando, você vai ter uma outra atividade que nem é uma atividade espiritual. É a mesma alegria, é a mesma, não tem diferença. Não, porque é diferente. Não tem diferença. A única diferença, por exemplo, que até a Bíblia fala que a paz que o Deus nos dá não é a paz que o mundo dá. Sabe qual que é a diferença? A diferença está que no mundo você vai ter paz só se você estiver num lugar pacífico. Você vai fazer uma atividade que te traga paz, uma meditação. Ela é passageira, né? E ela é passageira, e ela é só para aquele momento ali. Momentânea. Só para aquele momento. Mas é o mesmo, o sentimento é o mesmo. A diferença é que a paz que nós sentimos com Deus é no meio da turbulência. As coisas estão dando errado, era o momento que era para liberar lá o cortisol de estresse, né? Você libera ali a paz.
Né? Então isso é algo espiritual. Então você está num lugar turbulento e você está tranquilo, bem tranquilo, que nada vai acontecer. E isso é duradouro. Né? Isso não vai acontecer só naquele momento. Aquela paz, ela sempre vai estar com você. Então essa é a diferença, é a durabilidade daquele sentimento, daquela emoção. Mas a emoção é o mesmo, você não consegue diferenciar. Não, porque eu senti que é diferente, não é diferente. Por isso que eu faço que Deus ela excede todo entendimento. Excede todo entendimento. Porque a pessoa vai ver você na maior turbulência, as coisas dando errado, e você ainda tendo tempo de ajudar as pessoas, dando uma palavra, né, para ajudar, tendo paz ali, a pessoa olha e fala, não dá para entender. Porque era para ele estar estressado também, era para ele estar desesperado nesse momento e ele tem paz. E essa paz que excede o entendimento. As pessoas não entendem como que você tem paz em um momento desse. Né? E como você consegue ter paz a todo tempo. Porque o mundo oferece uma paz, mas uma paz passageira. Do momento. Né? Mas o sentimento é o mesmo. Então isso que nós devemos tomar o cuidado. Então eu vou finalizar aqui, ó. Só para ficar bem compreensível, e isso vocês, para quem está nos assistindo, você pode pesquisar sobre isso. Isso a neurociência explica, eu não sou expert nisso, só estou repassando para vocês o que eu aprendi sobre isso, mas você pode ir lá pesquisar, é facinho de você pesquisar no Google, buscar vídeos sobre isso, que já vai te explicar. Entendeu? Então, o que acontece? Nós temos aqui o nosso cérebro, que é o nosso cérebro, e vai ter neurotransmissores ali que sempre vão estar ligando a essas emoções aqui. Na internet tem uns desenhos melhor para você entender. Então vai liberar, por exemplo, aqui, ó, eu tenho umas aqui para vocês entenderem. Ó, a dopamina é o neurotransmissor do quê? Dopamina? É o bem-estar? Dopamina do prazer. Ah, do prazer. Qual que é do bem-estar? Então, vamos achar. Esqueci qual que é. Então a dopamina, por exemplo, é o neurotransmissor, o hormônio do prazer. Da recompensa. Então a dopamina, existem várias atividades. Eu sei que, se não me engano, o exercício físico ele libera dopamina. Você ir numa festa badalada libera dopamina. Se você fizer uma oração, vai liberar dopamina. É o mesmo. Não tem diferença. Entendeu? A diferença é que isso vai durar. A presença do Espírito Santo na tua vida, ela dura. Então, quanto mais você faz oração, você lê a palavra, isso está te dando prazer. E as pessoas, elas querem, o que acontece? Elas querem buscar um prazer rápido. Às vezes, ler a palavra de Deus e orar é mais difícil. Vai trazer para você, né, alegria, paz, mas já é mais difícil. Então, eu prefiro ir num lugar que esteja todo mundo pulando, que ali é muito mais rápido. E isso também entra na questão da escolha, né? Você escolhe, Deus. Você escolhe fazer isso, né? Você escolhe. Para que seja prazeroso, né? Esses por que não é para todos, né, que querem, né? Você tem que querer se aproximar de Deus, né? Que Deus é... Exatamente. Sempre vai ser uma escolha nossa. É isso, é serotonina. Serotonina é o hormônio do quê? Bem-estar? Esse é bem-estar? Esse é do bem-estar. Bem-estar, autoestima. Eu vou colocar aqui que é menor, mas é do humor, né? Bom humor, o autoestima, o bem-estar. Esse é a serotonina. Então, quando você vai num lugar onde é prazeroso ali, é um lugar bem humorado, né? Você acaba tendo ali um bem-estar naquele lugar, acaba liberando esse hormônio. Tem a ocitocina. Esse é do amor, né? Esse é do amor. Ocitocina. E nós temos a endorfina. Esse é do amor e da conexão. E nós temos aqui relaxamento, acho que é. Isso. Endorfina é para relaxar. Ele é considerado um... Como é que é? Um analgésico. Funciona como se fosse um analgésico. Para você ficar bem calminho. Às vezes, dependendo da situação, você, por exemplo, dá uma palavra, um exemplo usando a situação aí que a gente está conversando, uma palavra de Deus, algo assim. A pessoa está tão desesperada
e recebeu aquela palavra, ela já se sente tranquila, como se tivesse recebido um remédio. Daí libera esse hormônio da endorfina. Exatamente. Então esse aqui, ó, esse aqui é considerado o quarteto da felicidade. Quarteto da felicidade. Sabe aonde que libera isso aqui? Já falei, né? Todos os dias da oração, né? Na oração. Quando você ora. E são liberados esses hormônios aqui, ou esses neurotransmissores, em outras atividades que não são espirituais. Mas elas são isoladas, né? Não essa tudo junto. Não tudo junto. Mas, por exemplo, a dopamina. É liberada a dopamina do prazer. Tudo que te traz prazer, ela vai liberar a dopamina. Um chocolatinho rápido, tá? Um chocolate, uma coisa ilícita ali que você faz, uma coisa que você não deveria ver, né, em cunho sexual e tal, aquilo libera uma dopamina rápida. E o que acontece? Se você não buscar a espiritualidade, você só for pela dopamina, você sempre vai buscar aquilo que te dá prazer, que é rápido. Falou, opa, eu tive prazer com aquilo, então eu vou lá e busco naquela mesma fonte. Essa aqui é a fonte do prazer. Por exemplo, a fonte do humor. Se você vai num lugar onde os caras só contam piada, que não presta, um lugar que só tem humor, um lugar que e é rápido ali o negócio ali, do que você for num lugar para orar, né, que é mais difícil, para ler a palavra de Deus, você vai procurar algo mais rápido. Né? Então, é mais difícil para você buscar esses prazeres espiritualmente, demanda mais tempo de você, vai demorar mais para você alcançar isso, mas é duradouro. Ele vai acompanhar você. E a gente não começa acessando isso, a gente demora para acessar, mas ele dura mais. E se você for buscar num mundo que não é espiritual, você vai alcançar rápido, muito mais rápido do que espiritualmente. E é interessante. Só que vai passar rápido e você vai ter que acessar aquilo de volta. Essa questão da oração é difícil para você conseguir acessar, mas daí quando você consegue acessar, ele se torna mais rápido daí, né? E mais duradouro, porque se torna um prazer, né? Além, né? Que você consegue, acho que acessar mais rápido, né? Sim. Não sei se estou conseguindo me expressar. Se você encontrou na oração esses prazeres, você vai querer orar mais e mais. Isso, exatamente. Né? Para poder sempre estar experimentando isso. E daí vai ter a paz, né? Porque você está tendo conexão com Deus e está aí gerando fruto lá que você falou, né? Exatamente. E está se aproximando de Deus. Ó, nós temos aqui outro que é a adrenalina. A adrenalina, ela te prepara para ação. Quando a gente libera a adrenalina do nosso corpo, ela nos prepara, nos coloca em estado de alerta, nos prepara, né, no momento de estresse, alguma coisa assim, ela libera a adrenalina ou a noradrenalina. Não vou colocar adrenalina, mas tem a noradrenalina também. Daí nós temos a dopamina, que é a do prazer. Não vou colocar de novo, porque está lá, dopamina, do prazer. Nós temos a ocitocina, que é do amor ou do vínculo, da conexão. Né? Eu vou repetir aqui só para vocês entenderem o que eu quero demonstrar. A endorfina, que também tem lá na oração, endorfina, ocitocina, e nós temos aqui o cortisol. O cortisol, que é do estresse. Quando você está num ambiente muito estressado, se libera muito cortisol. E o cortisol, na verdade, ele te prepara para esses lugares. O cortisol, ele é bom em excesso. No caso, quando está normal, controlado, é importante, porque é o que te dá força para você levantar, trabalhar, fazer as coisas para que é a luta ou fogo. Ou você foge ou você luta. Eu acho que entra da motivação, eu acho também, né? Da motivação, né? Acho que é isso, né? Da motivação. E só quando ele está em excesso, que daí ele acaba ficando, entra pro estresse, né? Quando ele está fora do controle. Então, olha só. Esse aqui é um outro coquetel. Lembra que eu comentei que quando você está numa euforia, um monte de gente ali, ele libera um coquetel
É mais forte ainda, porque tem a adrenalina que deixa você em estado de alerta, o cortisol que te motiva a fazer alguma coisa, e mais o prazer, mais ali o amor, a conexão. Quando você recebe tudo isso, isso dá um impacto tão grande na tua vida, que você não raciocina, você perde o raciocínio. Você age totalmente pela emoção, que é nos casos de tanto que seja um culto evangélico como uma festa lá, que você pode se declarar para alguém ou você pode dar todo o seu dinheiro ali para a pessoa e acreditar que aquilo vem de Deus. Né? E depois, qual que é a diferença? Depois que isso passar, no outro dia que passar o efeito, né, da ação desses hormônios em você, você vai sentir um vazio. Sentir um vazio. E uma das outras coisas que a gente precisa, todo ser humano, ele quer ser validado. Eu acho que isso é interessante. Você faz alguma coisa e você vê que outra pessoa está fazendo o mesmo, você se sente acolhido. Você sente que você está sendo validado. Ninguém quer ser isolado, né? Nós vivemos em sociedade, então ninguém quer ser isolado. Queremos viver sempre junto, e quando as pessoas começam a agir como você, é uma validação do teu comportamento. A sensação de pertencimento. Exatamente. Sensação de pertencimento. E as pessoas vão repetindo, sem ter que pensar muito sobre aquilo. O camarada está fazendo, eu quero participar daquele grupo, né? E então vamos validar esse comportamento. Então, quando o comportamento é validado, há uma repetição. E quando você segue, isso se chama me fugiu da memória agora. Efeito manada. O efeito manada é quando um grupo de pessoas começa a seguir a outra sem pensar muito, mas só copiar comportamento. Entender o protocolo local e segue. Isso é natural, né? Que a gente entra num lugar, a gente começa a observar o que as pessoas estão fazendo, né? E vai copiando o comportamento. E isso tem um efeito, o efeito manada é quando isso afeta tanto o teu comportamento que você já não questiona os comportamentos. Você só repete. Uhum. As pessoas estão fazendo e a gente tem por verdade. Acaba, para você pertencer àquele grupo, você acaba fazendo o que aquele grupo está fazendo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque esse efeito manada, ele é muito forte também. Quando nós estamos em grupos onde as pessoas estão fazendo as mesmas coisas que a gente. E a gente tem um sentimento, quando você vê alguém fazendo, por exemplo, alguém começa a gritar alto. Aquilo te afeta tanto que você naturalmente começa a gritar. Por esse coquetel de hormônios que é liberado em você, você grita e você até acredita que sentiu algo de Deus gritando aquilo ali, entendeu? Por causa do efeito de todos esses hormônios e porque você está copiando aquele comportamento. E isso é tão forte que as pessoas começam a fazer todos iguais, copiar esse tipo de comportamento. Então, olha só, o que eu quero dizer com isso para vocês? A gente tem que tomar cuidado, né, com as nossas emoções, com o nosso sentimento, para vocês entenderem como que essas emoções elas agem diretamente na nossa alma, no nosso cérebro, entendeu? Então a razão, ela precisa sempre estar no comando. Quem controla, quem baliza o teu comportamento, quem baliza esses sentimentos é a tua razão. Por exemplo, você começa a fazer algo que você conhece na palavra de Deus, que é errado, que é pecado, que vai te afastar de Deus, mas você começa a sentir prazer por aquilo, mas você sabe que está errado. Então o que você vai fazer? Você vai controlar aquele prazer. Você fala, opa, eu não vou fazer. Eu não vou fazer isso por quê? Porque eu sei que na palavra de Deus, está ali na palavra de Deus que eu não posso fazer. Então você só vai saber isso se você usar o teu intelecto, você usar a tua razão pelo conhecimento que você tem da palavra de Deus. Então é a razão sempre que vai controlar. Então a fé e a razão, elas andam junto. Para a gente acessar o mundo espiritual, você precisa dar o salto de fé. Você precisa primeiro crer. Porque você não vê o mundo espiritual, você não vê Deus.
Né? O primeiro passo é você crer. A Bíblia diz que para se aproximar de Deus você precisa crer que Ele existe. Mas, daqui para frente, meu amigo, a tua fé vai ser comprovada, você vai usar a razão para você entender o teu comportamento de fé sendo validado por Deus. As coisas de fato estão acontecendo como a Bíblia está orientando, como a Bíblia está fazendo. Então, quando a gente vê resultado na nossa vida de fé, é a razão, né, demonstrando para você que um caminho que você está trilhando é o caminho certo. Então é isso. Ficou alguma dúvida? Não. Então, até a próxima e fiquem com Deus.